Abre a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos, abre a sua Bíblia Sagrada, minhas irmãs, no livro de 1 Samuel, o capítulo é o de número 1 e o verso de número 9 ao 18, para a glória de Deus nesta noite. 1 Samuel, lá no Velho Testamento, depois de Ruth, aleluia, lá no início da Escritura Sagrada, 1 Samuel 1:9, para a glória de Deus. 1 Samuel 1:9 até o verso de número 18, a oração, aleluia, da serva de Deus chamado Ana. Vamos ler aí, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9. Aleluia. Deus precisava de um profeta para guiar o seu povo. O que é que Deus faz? Aperta a mamãe. Deus precisa das coisas, o que é que ele faz? Aperta a mamãe. Sim ou não, meus irmãos? Isto, Deus precisava de um profeta, o que é que Deus ia fazer? Tem que apertar alguém na terra dos viventes, sim ou não? Deus tem que apertar alguém. Deus precisa de um profeta, Deus vai lá aonde? No nascedouro do profeta, sim ou não? Aleluia, estende as mãos, fala, Senhor Jesus, eis em minhas mãos a sua palavra, que é poderosa para abençoar a minha vida nesta noite. Me abençoa, Senhor, conforme o poder da sua palavra. Vamos ler, meus irmãos, em 1 Samuel 9:1-9, que diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua mãe, e sobre a sua cabeça não passará navalha, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu o seu semblante, e o seu semblante já não era triste. Até aí, meus irmãos, toma o seu assento, coloque a Bíblia aberta sobre o seu colo, estende a mão direita para o céu comigo assim, fala: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, ilumina nesta noite a minha alma e o meu coração, para que eu possa receber de bom grado a tua palavra. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Aleluia. Israel, meus irmãos, estava passando grandes problemas, administrativos. Nem se fala, meus irmãos? Problemas administrativos no Brasil é o que mais tem, Aleluia. Só problema, só dificuldade, só frustração, só roubo, só furto, só assalto, só imposto e tudo mais. É ou não é, meus irmãos? Corrupção nem se fala, aleluia, em todas as áreas, em todas as faixas etárias. Assim também estava Israel junto com os juízes. Israel uma hora estava por cima e outra hora estava por baixo. Uma hora estava sendo escravo e outra hora estava escravizando, e o povo não podia se firmar. E observem então que Deus projetou em sua alma e em seu coração, levantar um profeta no meio do seu povo,
para guiar o povo de Deus, para guiar o povo do Senhor. E Deus precisava de um homem espiritual. Deus precisava de um homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus. E Deus precisava de um homem, aleluia, que conversasse com o Senhor, que falasse com o Senhor, que tivesse intimidade com o Senhor, que ouvisse a voz do Senhor e que fosse obediente à sua voz. Em outra palavra, Deus precisava de um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Então Deus visitou a Ana não para abençoá-la, mas para fechar a sua madre. O seu esposo tinha 2 mulheres, né? Elcana tinha 2 mulheres. E observe que uma dava filhos todos os anos. A madre era aberta, frutífera e abençoada. E a outra, né? E a outra, porém, não dava. Que é justamente essa. Por quê? Porque Deus precisava de um homem de fé. Deus precisava de um profeta genuíno. Um profeta verdadeiro que fosse promessa de Deus. Um homem que fosse cheio do Espírito Santo já desde o ventre, já desde a madre. Então Deus fechou a madre de Ana e deixou ela em vergonha, em opróbrio, em desonra, frustrada, aleluia, sem saber o que fazer. Todo ano da sua concorrente tinha um filho e ela nada, e ela orava e clamava e buscava e chorava, e esperneava, ficava ansiosa, atribulava a sua alma, entristecia o seu coração, mas nada acontecia. Todo ano a outra tinha um filho e ela não tinha. Então nesse dia foram de novo adorar o Senhor ali no templo. Observe. Mais uma vez subiram a adorar o Senhor. Toda a família de Elcana, sua outra esposa, e os seus filhos, né? Os parentes, os amigos, subia em caravana a adorar ao Senhor. Só que agora ela colocou um propósito em sua alma e em seu coração, de forma diferentemente de todas as outras vezes, de todos os outros anos que ela subia a adorar ao Senhor. Então eles comeram em Siló, fizeram então a sua festa ali. Ela disse: agora é minha vez e a minha hora. Subiu até o templo, estendeu os seus joelhos sobre o chão e começou a orar. O seu coração estava triste, amargurado, ansioso, frustrado, incrédulo, e tudo de mal estava em seu coração, de todo tipo de ansiedade, de amargura, de tristeza, estava em sua alma. Mas ela disse: há uma solução para mim em Deus, há uma solução para mim no Senhor dos Exércitos. Estendeu o seu joelho sobre o chão e fez uma oração. Observe, é a única forma de você mover o Espírito Santo. Você entende ou não entende? Porque para Deus, sem fé, é impossível a gente conseguir agradá-lo. E se você não aprender a usar a sua fé, se você não aprender a usar a sua oração, se você não aprender a clamar ao Senhor, se você não aprender a fazer o Espírito Santo de Deus a movimentar-se ao seu favor, o milagre, a bênção, a vitória não pode vir sobre a sua vida. Deus só age por meio da fé. A sua oração, a sua adoração é a única coisa que pode mover, que pode chacoalhar o Espírito Santo de Deus e fazê-lo mover ao seu favor. Você pode ler a Bíblia 10 anos. Observe. Você pode louvá-lo e louvá-lo e louvá-lo. Você pode fazer muitos outros exercícios espirituais, mas enquanto você não derramar a sua alma, o seu coração, através da oração, através da sua fé, enquanto você não aprender a implorar, a clamar, a buscar ao Senhor, o milagre não acontece. Você tem que aprender a movimentar os céus, você tem que aprender a movimentar as mãos de Deus, você tem que aprender a movimentar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que mover ao seu favor, ou então nada pode acontecer. É por isso que os falsos profetas criaram vários tipos de amuletos agora nas igrejas mundanas. Por quê? Porque eles sabem que não tem o poder, não tem a santidade de mover o Espírito Santo de Deus, não tem a fé,
de mover o Espírito Santo de Deus. Então eles vão criar amuletos. Vocês já viram? Aí na internet, eles criaram amuletos, vendendo lenço, vendendo de pano, vendendo de vassoura, vende tudo o que você imaginar, vende chave, vende um monte de coisa. É tentando mover a Deus, é tentando mover o coração de Deus, é tentando mover o Espírito Santo de Deus para ver se de alguma forma, de alguma maneira, o Espírito Santo possa então mover ao seu favor. Mas nós temos que voltar à velha Ana aqui e aprender com ela como se move o Espírito Santo, como se move a Deus. Mesmo amargurada, entristecida, ela sabia como mover a Deus. Adentrou na presença de Deus e orou ao Senhor, clamando e dizendo: Senhor dos exércitos, observe, se atentares à voz da tua serva, se ouvires o meu clamor e me conceder um varão homem, especificou, observe, e me conceder um varão homem, então eu faço um voto, observe. Também, além da oração, ela fez um voto. Um voto, meus irmãos, é uma promessa que você faz para com Deus, né? Hoje em dia, nas igrejas, a gente já perdeu, né, esse tipo de exercício de fé, né? Mas eu já fiz alguns votos com o Senhor. A missionária também já fez alguns votos com o Senhor. Hoje as pessoas não fazem mais voto ao Senhor, mas isso é escriturística, está na Escritura. De vez em quando, meus irmãos, nós temos que fazer um voto com o Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor me conceder isto e isto e isto, então eu faço aquilo e aquilo e aquilo. Eu já fiz alguns votos pesados. O Senhor falou: se o Senhor fizer isto e isto e isto, então eu também te entrego aquilo e aquilo e aquilo. E Deus sempre responde o voto de fé. Deus sempre responde a oração. Ela disse: se o Senhor me der um filho varão, quando eu desmamá-lo. Eles desmamavam os filhos em torno de 3 a 4 anos. Não passava disso. 3 anos já desmamava, né? Hoje ele desmama já com 7 dias, né? 7 dias já dá uma fórmula. Dá um leitinho, pega o leitinho, já taca na boca do menino e pronto, tá desmamado. Se fosse no tempo de hoje, né, missionária Rafaela? Era 7 dias, você já entregava a Rebeca para o Senhor. E eu que vou ficar, né? Na casa do Senhor aqui. Eu que vou ser o dono, não é, pastor José? O Samuel ficou com ele. E a Rebeca vai ficar comigo. Faz o voto aí. Fala assim: se o Senhor abençoar assim, 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 e me der mais um, a Rebeca, eu vou entregar para o Senhor. Quem vai criar? O pastor, é claro. Sim ou não, meus irmãos? Faz voto, meus irmãos. Você não faz voto mais? Por isso que você não são abençoado mais. Faz voto. Você também faz voto. O primeiro é do Senhor. O segundo é meu. Quando eu desmamar, eu digo: não precisa nem desmamar, não, eu já mando logo para cá. Quem entendeu diz aleluia. E ela fez um voto e disse: então, se o Senhor me conceder um filho varão, eu faço um voto a ti. E ele não vai passar então navalha no seu cabelo. Ele fez então um voto sobre ele, de que ele seria consagrado. Chama-se voto do Nazireu. Está lá em Números capítulo 6, o voto do Nazireu. O Nazireu não podia beber bebida forte. O Nazireu não podia passar navalha no seu cabelo, cortar o cabelo, enquanto estivesse dentro do voto. E o Nazireu não podia tocar no morto, nem de defunto, nem que fosse da sua própria família. Nem que fosse a sua própria esposa, não podia tocar, porque ele estava todo, completamente consagrado ao Senhor, tanto interiormente como externamente, no cabelo e no toque das mãos no defunto. Não podia, porque Deus é vida e Deus é santo, e ele estava completamente consagrado. Ele disse: ele vai ser consagrado ao Senhor. Enquanto ele viver, não vai passar navalha no seu cabelo, porque é um sinal de exterioridade que ele ama ao Senhor e que ele está consagrado completamente ao Senhor. E observe, meus irmãos, que assim ela fez e assim ela realizou. E quando ela está na sua oração, observe, ela demorou na sua oração. Entende ou não entende? Ela demorou na sua oração. Ela continuou a clamar. Ela continuou a perseverar. À medida que ela perseverava, a unção e o poder e a graça de Deus adentrava mais poderosamente ao seu coração. Muitas vezes você faz uma oração apressada. É uma coisa. Observe. Mas quando você faz uma oração prolongada, mais unção você recebe.
mais poder você recebe. Quanto mais tempo você passa em oração, mais o Espírito Santo move sobre a sua vida, mais grandiosamente e mais poderosamente. Quanto mais você clama, mais Deus te abençoa. Antigamente nós fazíamos vigílias. Todos os sábados nós íamos para a vigília. De 11h30 até 5 da manhã, 6 da manhã, nós passávamos 3, 4, 5 horas em oração, buscando ao Senhor, e aí nós éramos cheios da graça, os obreiros eram cheios do Espírito Santo. Quanto mais você prolonga a sua oração, mais poder, mais unção, mais graça, mais virtude, mais alegria, e mais Deus responderá do seu clamor e a sua oração. Então ele percebeu, o sumo sacerdote ele percebeu que ela demorava na oração. Observe. Porque a oração, meus irmãos, quando ela é pouca, quando você não está acostumado ainda, você ora, mas você fica ansioso para que termine logo. Quando o pastor ora aqui que passa de 2 minutos, você diz, termina logo, Senhor. O pastor não vai parar mais de orar, não. Para logo. Oh, meu Deus. Aí você para, diz, não quer parar, não, deixa ele orar só. Eu não vou, aí você fica lá paradinho, só ouvindo. Você tem que terminar logo esta oração. Observe, mas porque você já entrou no Espírito, você já entrou na graça. Ali a oração, quando você entra nesse estado de espírito espiritual, não é mais peso, não é mais melancólico, não é mais uma coisa forçada. O Espírito Santo já começou a operar. Você sente força, sente graça, sente alegria e sente que Deus está movendo, está movendo, está movendo, está movendo. E você quer que Deus continue movendo, você continua orando, e você está vendo o que Deus está fazendo, está realizando, e Deus está operando ao seu favor. Ela continuou, porque ela sabia que Deus estava naquela hora respondendo o seu clamor. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Observe, ele disse, mulher, aparta-te do seu vinho, porque a oração era tão profunda em sua alma, que ela só balbuciava os lábios. Ela não falava em voz alta, em voz audível. Ela simplesmente balbuciava os lábios. Observe, a oração vinha do profundo da sua alma. O desejo era muito grande, o desejo era muito intenso, o desejo era muito fervoroso. O desejo era muito poderoso de dentro da sua alma e do seu coração. Meus irmãos, quanto maior o desejo, mais rápido será respondida a oração. Por isso que Deus opera através da oração e do jejum. Oração poderosa é oração que tem desejo. Entende? Oração poderosa, oração que você tem afinco. Oração poderosa é oração fervorosa. Quando você ora com fervor, quando você ora de toda a alma, quando você ora de todo o coração, quando você ora querendo, quando você ora desejando, quando você ora almejando, quando você ora insistentemente, quando você não deixa Deus descansar. Você ora pela manhã, ora à tarde e à noite também. Você ora pela madrugada, 6 horas da tarde e meio-dia. Quanto maior for o desejo, quanto maior for o clamor, quanto maior e mais intenso for a sua oração, mais prontamente Deus responderá a sua oração. Entende? E por isso a sua oração era neste nível. Não era uma oração comum, corriqueira como a gente ora de vez em quando. Não. Mas era uma oração profunda. Era uma oração intensa. Que talvez você não saiba fazer. Que talvez eu não saiba fazer. Mas ama devido ao seu opróbrio, devido à sua desonra, devido à sua vergonha, devido à sua frustração, devido à sua infelicidade que ela estava em seu coração, de ver um filho após filho, ano após ano, nascer da sua concorrente, e ela nada, aleluia, e as pessoas diziam, olha, ela está amaldiçoada, a mão de Deus está sobre ela, a mão do Senhor está sobre ela, a bênção de Deus não está sobre ela, o seu ventre não é frutífero, a sua concorrente tem filhos e filhos e filhos, ela não tem nada, ela está como que amaldiçoada,
usada por Deus, e aquilo deixava o seu coração amargurado, entristecido, e ela colocou então em sua alma: Deus vai operar ao meu favor, hoje eu vou subir para adorar, mas eu vou clamar, vou fazer o voto, até que Deus responda e ouça o meu clamor. Observe, até que Deus responda o meu clamor. Esse tipo de oração é que a gente deve fazer. Por isso que a maioria dos cristãos do século XXI não são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Vocês sabiam disso? Porque nós não sabemos fazer mais orações intensas. Porque nós não sabemos fazer mais orações fervorosas. Porque nós não sabemos mais fazer orações desejosas em nossa alma. Eu, para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, eu busquei a Deus por durante 2 anos, ininterruptos, buscando de dia e de noite, em jejum, em oração, em santificação, até que o fogo do alto caiu sobre a minha cabeça. Não dei descanso aos céus, não dei descanso ao Senhor. Clamava de dia e de noite: Senhor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Por durante 2 anos, o fogo do céu caiu sobre a minha cabeça. Por isso que muitas das vezes o milagre não vem, a bênção não vem, porque precisamos de fé abundante, de fé poderosa, de fé efetiva, de fé ativa, de fé desejosa, de fé poderosa em Deus. Deus só pode mover por meio da sua fé. Entende? Porque Deus é o grande doador. E você tem que buscar em Deus. Deus é o seu oásis. Deus é o seu depósito. Deus é a sua bênção. A bênção que você precisa está nas mãos do Senhor. A cura, o milagre, a paz para o seu lar, para a sua família, está nas mãos do Senhor. Tudo quanto deseja a sua alma está nas mãos do Senhor. E só por meio da sua fé você pode buscar das mãos de Deus. E ela sabia disso. Não havia outra alternativa para ela. Só havia uma alternativa: usar a sua fé, usar o seu clamor, usar a sua oração e buscar a Deus de uma forma poderosa, e buscar a Deus de uma forma gloriosa. Então o sacerdote olhou para ela e disse: mulher, afasta da sua embriaguez. Ela disse: não me tenha por maldita, filha de Belial. A sua serva não tomou nem vinho nem bebida forte. Observe. Mas a sua serva está amargurada de alma e de coração, porque precisava que Deus operasse em sua vida. Então, o sumo sacerdote ministrou o milagre da sua vida. Observe. Disse ele: então que Deus lhe conceda o que deseja a sua alma, o que deseja o seu coração. A mesma coisa Jesus fazia. Chegava um cego e falava: Senhor, eu preciso de um milagre. E Jesus falava: o que queres que eu te faça? Ora, o homem era cego. Por que a pergunta? Senhor, eu preciso de uma bênção. Vi um cego e ele disse: o que você deseja? Por quê? Porque a fé daquele homem tinha que ser movida. Ele tinha que levantar e dizer: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ser restaurado as minhas vistas e os meus olhos. Ele disse: seja conforme a sua fé. Observe. Deus operava através da fé dos enfermos, através da fé dos cegos, não só através da fé de Jesus. Então ele estimulava o que você precisa, o que você deseja. Deus, aleluia, sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia que aquele homem era cego. Toda a cidade sabia que aquele homem era cego. Do menor até o maior sabia que aquele homem era cego. E mesmo assim Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Eles respondiam: eu quero ver. Jesus disse: vai conforme a sua fé. E na mesma hora era restaurado a sua visão. Assim também Deus quer ver a minha fé, a sua fé, o que você precisa, o que você deseja, o que você necessita, das mãos do Senhor. Clame, busque, faz um voto a Deus. Fala: Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, de dia e de noite. Não deixe o céu descansar, e a bênção vai ser derramada sobre a sua vida. E o sumo sacerdote tinha esta autoridade.
Observe, entenda. O sumo sacerdote era justamente aquele homem que entrava no santo do santo e tinha contato direto com a glória de Deus. Ele pegava as bênçãos de Deus e trazia para o povo. Ele pegava o perdão de Deus e trazia para o povo. Ele pegava os dons de Deus, as dádivas divinas, os presentes divinos e trazia para o povo. Ele era um intercessor, como nós também temos hoje um sumo intercessor no céu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está com as mãos estendidas para te abençoar, para te presentear, para derramar unção, poder, graça, paz, vitória sobre a sua vida. Você também tem um sumo sacerdote, tal como Ana também tinha um sumo sacerdote para ministrar um milagre sobre a sua vida. Jesus de Nazaré também está hoje com as mãos estendidas para ministrar tudo quanto você precisa e necessita receber das suas mãos. Ele pega de Deus e entrega para ti. Entende? E observe que o sumo sacerdote, ele profetizou, ministrou um milagre dizendo: seja conforme a sua alma, seja conforme o seu coração, que Deus lhe atenda, que Deus lhe abençoe, que Deus conceda aquilo que você tem clamado e orado. E assim, meus irmãos, diz a Escritura, que a tristeza saiu da sua alma, que a frustração saiu do seu coração. Observe o verso de número 18, olha aí. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Olha, entende? Ela disse: ache a tua serva um favor diante de ti. Entende? Ela está dizendo, em outras palavras, continua a interceder, ministra o milagre, ministra a bênção sobre a minha vida. Observe, ministra aquilo que eu tenho pedido. E por isso, meus irmãos, que é bom a gente termos intercessores ao nosso favor. Porque muitas vezes você está numa situação dificílima, está sem fé, abatido, envergonhado, de cabeça baixa, mas tem um ajudador, tem alguém que interceda por ti. Por isso tem uma grande multidão na internet dizendo: não precisa de igreja, não precisa ir no templo, o templo é feito pelas mãos dos outros, não precisa ter pastor. Ah, meus irmãos, isso não condiz com a Escritura. Você precisa ter um pastor, você precisa de uma igreja, você precisa de ajudante, de auxiliares, de ajudadores ao seu lado, você precisa de ministradores de bênção ao seu lado, você precisa de ter um intercessor ao seu lado. No dia que a sua fé está lá embaixo, tem um pela madrugada com o joelho cravado no chão dizendo: abençoa ele, fortalece ele, levanta ele, dá graça a ele, cura ele, derrama poder sobre ele. E assim Deus atende o intercessor e abençoa a sua vida também. Entende ou não entende, meus irmãos? A igreja foi colocada para isso, para que você possa expressar o seu amor para com o seu irmão, e para que o seu irmão possa expressar mutuamente o seu amor para com ele. Se você é um desigrejado que vive sozinho no seu lar, quem vai expressar amor para contigo, e você vai expressar amor para com quem? Somente para com a sua família, mas talvez a família nem crente é. Entende? Ele só pode dar um conselho carnal, pessoal, mas ele não pode dar um conselho espiritual. Ele não pode passar uma revelação. Ele não pode passar um recado do Senhor. Ele não pode passar uma visão do Senhor. Ele não pode lhe comunicar uma palavra divina da Escritura ao seu favor, porque ele é ímpio e não conhece a santa Escritura. Por isso nós precisamos da igreja, aleluia, porque aqui temos homens e mulheres espirituais. Quando eu estou fraco, você ora por mim. Quando você estiver fraca também, aí é minha vez de orar por ti. Você me ajuda e eu te ajudo. Você estende as mãos e aleluia, e eu te estendo as mãos. Você ora por mim e eu oro por você, e assim nós vamos galgando para o céu de glória, de tal forma e tal maneira que Satanás não vai poder se aproximar de nós, porque estamos cobertos pela oração uns dos outros. Quem está entendendo diz aleluia. Por isso a necessidade da igreja.
Se você fica sozinho em casa, é só você. Contra as legiões, os principados e os demônios. Mas se você está no meio da igreja, aí é um exército contra outro exército. Você não está só. Você tem um pastor para orar por você. Você tem irmãos para orar por você. Você tem irmãs para orar por você. Observe. Você tem um exército orando por você, jejuando por você, aconselhando você, guiando você, da mesma forma e da mesma maneira que Deus precisava de um profeta para guiar o seu povo. Então Deus, através de Ana, levantou o profeta Samuel. Quem está entendendo diz aleluia. Um homem que ia falar com Deus, e Deus ia passar a palavra em sua alma e em seu coração, para que ele guiasse o povo de Deus. Observe. E assim ela disse: que a sua serva ache favor, mercê, diante de ti. E diz a Escritura: assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Entende ou não entende? Ela recebeu a resposta. A alegria é um sinal da resposta de Deus em sua alma, em sua vida. Enquanto tiver angústia, Deus não respondeu. Enquanto tiver tristeza, Deus não respondeu. Enquanto tiver amargura, Deus não respondeu. Mas quando você começar a saltitar de alegria, é sinal de Deus. Deus respondeu, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai abençoar a sua vida. Enquanto estiver cheio de angústia, de ansiedade, o milagre não aconteceu. Enquanto estiver cheio de amargura, o milagre não aconteceu. Enquanto estiver cheio de tristeza, o milagre não aconteceu. Mas quando a alegria bater a porta da sua alma, quando a alegria encher a sua botija, quando a alegria encher esse coração, é Deus dizendo, é Deus falando: eu respondi o seu clamor, eu respondi a sua oração, eu resolvi o seu problema. Alegra a sua alma, come e bebe, porque eu estou com as suas mãos sobre esse problema. Quem está entendendo diz aleluia. A alegria é um sinal de Deus, que Deus resolveu o seu problema. Uma vez eu estava com um problema. Eu disse: vou fazer uma campanha no monte. Eu saía de manhã, orava até a tarde. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. No 45º dia, subi de novo. Eu digo: de novo, Jesus, estou lá. Maravilha. Subi de manhã e orei até a tarde. Eu tinha um palhozinho, velhinho. Aí, terminei a oração. Eu orava lá embaixo do monte. Peguei a Bíblia e subi. O carro estava assim do lado. Fui em direção ao carro. Abri a porta, sentei. Falei assim: vamos fazer mais uma oraçãozinha. Vou fazer mais um minutinho de oração. Tinha orado praticamente quase o dia todo. Tinha orado de manhã até a tarde. Falei: vou fazer mais um pedacinho, mais um pouquinho de oração. Mais uma oraçãozinha de nada. Aí eu peguei, sem falar, sem balbuciar, sem abrir a boca, coloquei os dois braços sobre o volante. Clamei só dentro, no íntimo, no interior, na alma. Digo: Senhor, eu preciso desta bênção. Eu preciso deste milagre e daquela vitória. O Senhor sabe tanto quanto eu preciso. Quando eu terminei de orar, não foi nem um minuto de oração, o fogão caiu sobre a minha cabeça. E meu coração encheu de alegria. Aleluia. Eu disse: consegui o milagre e consegui a vitória. Cheguei lá alegre e disse: mulher. A minha mulher, né? Digo: mulher, recebi a bênção. Recebi o milagre. Ela disse: alguém ligou? Digo: não. E como é que você recebeu? Eu digo: recebi. Eu sabia que tinha recebido. Falei: a partir de hoje eu não vou mais subir ao monte, vou descansar. Não vou mais orar sobre aquele problema e sobre aquela dificuldade, porque hoje eu recebi a alegria de Deus em minha alma e meu coração. E eu sei que Deus resolveu o meu problema. Quando foi com uma semana, o milagre aconteceu e Deus nos concedeu a vitória, porque a alegria de Deus chegou em minha alma e meu coração. E a alegria de Deus é um sinal que Deus já te abençoou. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Tá bom, meus irmãos? Por hoje, amanhã não tem mais.